Primeiramente, que bom ter você aqui comigo. O luto é algo que, se pudéssemos, tiraríamos da nossa vida imediatamente. Ninguém sequer gosta de falar sobre isso. A morte é um assunto muito evitado nas conversas, nos diálogos, pois remete a algo muito doloroso. Neste vídeo, quero abordar sobre as 5 etapas do luto e como podemos superá-las em nossa vida. Te convido então a ficar aqui comigo. Eu sou o Pastor Richard e a partir de agora vamos falar sobre o luto. Podemos dizer com convicção de que qualquer fim de ciclo é muito relativo para ser vivido por alguém, pois a grande massa de pessoas imaginam e classificam o luto para a morte apenas. Logicamente que não está de todo errado, mas a morte é, no caso, o luto mais sombrio e doloroso. E no caso, a dor de uma perda pode ser observada e vivida em outros cenários da vida. Alguns exemplos muito práticos de luto: o fim de um relacionamento, ser desligado do trabalho de uma forma inesperada. Há pessoas que mudam de residência, cidade e também acabam sofrendo muito. Resumindo, cada pessoa responderá de uma forma peculiar cada etapa do processo da sua vida. Sendo assim, vamos então conhecer as etapas envolvidas de um processo de ruptura, luta e fim de ciclo que nos cercam. Acredito que isso vai te ajudar a digerir e processar com um novo olhar para esta etapa da vida que passaremos com plena certeza. Quais são as 5 fases do luto? E logo em seguida vou orientá-los como podemos lidar com cada uma delas. Então vamos lá. A primeira fase do luto é a negação. Esta é a etapa que pode ser classificada como um isolamento. Seria como se ativasse um mecanismo de proteção temporária. Evitando um choque direto com a realidade dos fatos, a negação tenta nos poupar do impacto da notícia, tentando processar o dano da informação. Expressões como: não pode ser, como assim? Estava tão bem, não apresentou sinal, são muito usuais. Agora, uma curiosidade é que essas questões voltam com certa frequência e até a ficha cair, principalmente quando recebemos notícias e não vemos a pessoa em que circula em tais informações. Como lidar então com a negação no luto? Em todas as etapas, é importante observarmos algumas possíveis necessidades que podem surgir, dentre eles, um acompanhamento psicológico, uma companhia de pessoas importantes para evitar tempo ocioso excessivo. As pessoas próximas precisam de sensibilidade para respeitar o tempo de cada pessoa que recebe a notícia de impacto. É muito comum as pessoas quererem dar conselhos para demonstrar afeto à pessoa que está sofrendo, mas um conselho primordial é falar o menos possível. Muito bom ouvir, dar suporte, se fazer presente, mas deixar a pessoa externar seus sentimentos. A sociedade vende uma imagem de que devemos ser fortes e não expor nossos sentimentos, mas isso é errado. Precisamos nos permitir chorar, ficarmos tristes e não acumular sentimentos e pensamentos ruins sozinhos. A segunda fase do luto é a raiva. Independente da situação, esse sentimento virá à tona, mais cedo ou mais tarde. Isso ocorre quando a dor transborda da negação e a pessoa começa a externar seus sentimentos, o que podemos chamar inclusive de revolta. Cada pessoa pode reagir de uma forma diferente da outra neste sentimento. Algumas tornam-se inclusive agressivas, dependendo do que gerou a morte de um ente querido. Isso também ocorre devido aos variados questionamentos. As pessoas têm a reação como quem procura por culpados. Meu Deus, por que ele? Recordações e castração de sonhos, planos, projetos que não foram realizados e que não serão mais, que geram tais condutas, inclusive classificadas como hostis.
Isso é notado principalmente pelas pessoas que são muito próximas. Como lidar com a raiva no luto? É importante respeitar o espaço e o tempo nesse segundo estágio, pois haverá condutas das mais variadas e inclusive explosivas com as pessoas aos quais o enlutado convive. Por mais próximos que sejamos do enlutado, as relações vão estar comprometidas, devido a uma cegueira temporária provocada pela ira. Até aqui, o que você tem achado desta reflexão? Você já passou por um momento de luto pesado? Como foi sua reação diante do luto? Deixe aqui o seu like, comente, faça perguntas e questionamentos e registre os seus depoimentos para que possamos aprender uns com os outros. E agora vamos para a terceira fase, que é a barganha. Barganha nós podemos classificar também como um processo de negociação. Barganha podemos classificar como uma espécie de negociação. Na terceira das 5 fases do luto, as pessoas são tão bombardeadas por pensamentos de que, de alguma maneira, elas são estimuladas a negociar consigo mesmas, a fim de evitar que novos acontecimentos ocorram de forma drástica. É como tentar impedir, absorver os temores da situação que está vivendo. Afinal de contas, se pudesse, pagaria com todos os seus recursos para não viver tais situações. Uma vida íntima com Deus é completamente diferente de uma vida de religiosidade e superficialidade com Deus. No caso de morte, as barganhas são voltadas para Deus. Agora, em se tratando de um fim de relacionamento, dispensa de um trabalho, depois de muito tempo, a barganha normalmente tem como um intuito a tentativa de se restaurar a conexão com que se desfez. Como lidar na fase da barganha no luto? Tentativa de voltar no tempo para corrigir erros que já foram reconhecidos, buscando então justificativas para impedir que coisas piores aconteçam, ou até mesmo de reverter um quadro ruim, quando não envolve a morte, é claro. O processo de conflito da realidade atual, o que nos faz meditar que a pessoa luta para tentar tirar o peso sufocante e não permanecer preso ao passado. Mas a vida, como não é uma ficção, vai cobrar de nós uma postura e, de acordo com nossa maturidade, vamos responder a cada fase de uma maneira, uns melhores, outros nem tanto assim. A quarta fase de 5 é a depressão. A depressão é muito presente nos dias atuais. A morte e o luto são um baque duplo na nossa vida e o mundo desaba ao nosso redor. É como ficássemos cegos, surdos, desorientados. E assim como buscamos subir degraus em nossa vida quando tudo está bem, dependendo de como estivermos emocionalmente e espiritualmente, desceremos mais ou menos degraus. Todos nós podemos passar por isso. Porque diz lá em João 16:33, neste mundo tereis aflições. É equivocado sentenciar o cristão que seja afligido pela depressão por não buscar a Deus. Todos estamos sujeitos a essa enfermidade. Existem 2 possíveis tipos de depressão no processo de luto: a reativa e a preparatória. A depressão reativa pode ocorrer em seguida do choque de realidade com o fato ocorrido, ou seja, o rompimento de relacionamentos, de emprego e até mesmo a morte. Já a depressão preparatória, ela abre o caminho para a 5ª fase, que é a aceitação. E nesta etapa do processo, podemos notar algumas características muito importantes. Pessoa quieta, processamento de pensamentos, reprocessamento de situações, a avaliação do impacto causado e operação rescaldo para recomeçar a vida. Como lidar com a depressão no luto? Primeiramente, respeitar o momento de cada pessoa, porque é muito comum
falas inapropriadas, mesmo que de modo involuntário. Deixe-me explicar melhor o que seriam essas falas inapropriadas. Por exemplo, não fique assim, acontece com todo mundo. Ok, é verdade, mas como não ficar assim com um processo de luto sendo vivido? É como alguém chegar diante deste cenário e perguntar: está tudo bem? Logicamente que não estará bem. Mas o que quero dizer é que precisamos observar melhor as palavras a serem ditas, bem como o nosso comportamento, porque mesmo que seja involuntário, causaremos uma má impressão. Uma dica: muitas vezes o silêncio, o ombro amigo, o ouvido pronto para ouvir e um abraço sincero vai dizer infinitamente mais do que 1000 palavras. Além de não ser propriamente uma doença, também vale a pena observar e, caso note agravamento, sempre indicar um psicanalista, um psicólogo e até mesmo um psiquiatra para um acompanhamento adequado. E a quinta e última fase do luto é a aceitação. E chegamos aqui na última fase. Depois de todo esse processo doloroso e pesado, as pessoas tendem a lidar com seus sentimentos de uma forma mais serena. Nesta etapa, até mesmo sua forma de se expressar ficam mais coerentes. Sentimentos, emoções, decepções e tantas outras coisas mais. Agora, quanto mais resistentes a aceitarem, dificilmente chegarão a este estágio e também cada fase pode ser vivida de modo diferente de pessoa para pessoa. O que quero dizer é que nem todos vão passar exatamente por cada uma dessas fases na sua devida sequência. Umas podem sair da fase 1 para a fase 3, da fase 3 para a fase 5, e depois ter uma bagunça na sua memória, na sua mente, e isso vai gerar alguns deslizes, alguns transtornos completamente natural. Como lidar então com a aceitação no luto? Na aceitação, a realidade é permanente. E com isso, a saudade vai ser muito latente por muito tempo, até se tornar uma lembrança. E então, em médio a longo prazo, ocorrerá uma normalidade na vida de quem ficou com a ausência de quem partiu. A seguir, eu quero deixar alguns versículos para a nossa meditação e consolo diante deste processo de luto e algumas dicas importantes. Mateus 5,4 diz que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Salmos 119,50 este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Salmos 46,1 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E Mateus 11,28 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E agora 5 conselhos importantes para este processo de luto. Primeiro, viva um momento de cada vez. E se necessário, busque ajuda e apoio psicológico, se permitindo inclusive as sessões de terapia. 2. Se permita falar mais sobre os mais variados assuntos em família. Rompa o tabu de falar sobre morte, relacionamentos, namoro, dentre tantos outros assuntos. Muitos danos podem ser evitados se as pessoas estiverem abertas ao diálogo. Terceiro, não se cobre tanto se querendo fazer forte diante das suas fraquezas. Somos humanos e isso é normal, e mais cedo ou mais tarde vamos ficar fragilizados. Quarto, viva o processo de luto de forma gradual e no tempo certo. As coisas vão voltar à normalidade. O vazio na caso de morte vai ser substituído por saudade. O vazio de um trabalho por outra oportunidade. E o vazio de um relacionamento por outro, e desta forma sucessivamente. E o quinto, a vida prossegue e no tempo certo, tudo estará restabelecido. A cada novo tema abordado aqui neste canal, nós somos edificados para a glória de Deus. Comente, sugira temas,
Compartilhe suas experiências e muito obrigado por ter assistido até o final. E saiba de que novos conteúdos estão sendo preparados para você. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.